Olá, esse é o programa Palavras Consoladoras, coordenado pela União Municipal Espírita de Caxias do Sul, que trata de conteúdos espíritas baseados nos ensinos de Jesus e seus exemplos. Seja bem-vindo ao nosso programa. Hoje temos conosco um integrante do Grupo Apoio Fraterno, uma integrante do Grupo Apoio Fraterno de Santo Ângelo, Denise Cardoso. Ela é cofundadora do Grupo Apoio Fraterno, integrante da AME Santo Ângelo, voluntária do Grupo Apoio Fraterno de Santo Ângelo, psicóloga, terapeuta familiar. Seja bem-vinda, Denise. Muito obrigada, Jair. Obrigada pelo convite, a todos que nos ouvem neste momento, que possamos, trazer uma palavra, trazer um entendimento sobre o assunto hoje, que seja esclarecedor às pessoas que buscam aprendizados. Muito bem. Então, hoje o nosso tema é Família Unida vive melhor sem o uso de drogas. Linkando esse assunto ao sexto princípio do Grupo Apoio Fraterno, que é utilizado os princípios, a sua dinâmica, que fala sobre o comportamento, e que envolve toda essa influenciação negativa que ocorre muito nas nossas famílias e que trata desse comportamento entre pais e filhos e as tomadas de atitude para uma vivência melhor. Dentro disso, Denise, qual o papel da família no sentido de prevenção ao uso de drogas? Olha, Jair, o papel da família é extremamente importante no sentido preventivo, no que diz respeito ao exemplo, tá? A família é, sobretudo, o exemplo, é a nossa primeira escola. Dar o exemplo, dialogar com seus filhos, com seus familiares, falar sobre as drogas, tá? Principalmente desmistificando tabus de que falar sobre a droga estaria se estimulando o uso, a curiosidade, etc. Muito pelo contrário. Esclarecer, falar para os seus filhos os prejuízos que trazem o uso das drogas é algo que compreende a família, a responsabilidade de um pai e de uma mãe, missão de pais, que sejam esclarecedores. E, principalmente, nesse diálogo, nessa fala, que se possa dizer que a droga, num primeiro momento, ela não é vista, ela não dá um sintoma ruim. Tá? O que é muito peculiar nesses diálogos é querer assustar, dizer que é ruim, que é horrível. E a pessoa vai lá, experimenta, e num primeiro momento dá um barato, é legal, foi prazeroso, então meus pais não entendem nada, não sabem do que se trata, não é bem assim. E muitas vezes, este é o canal, é a porta de entrada para o uso, para as dependências. Então, o diálogo esclarecedor é aquele que diz que a droga, num primeiro momento, ela traz uma sensação boa. Só que o que vem depois é os prejuízos, são os danos tornando o indivíduo um dependente. Então, isso é muito importante de ser esclarecido. Não podemos trazer o esclarecimento através do medo, temos que trazer através da informação. Então, com isso, a gente diz o que acontece. E quando eu me refiro a exemplos, é a questão de um lar livre de drogas. E não só, como no senso comum muitas vezes é colocado, que a droga, nós estamos falando de maconha, cocaína, crack. Nós estamos falando dentro dos lares das drogas lícitas, que é o álcool e o tabaco. Então, nesse sentido, nós temos que imaginar que, se eu quero um lar livre de drogas, prevenir isso, como é que eu vou estar fazendo uso? Como que eu dou um exemplo? Situações muito complicadas, a gente compreende. A dificuldade hoje, culturalmente falando, a respeito do álcool, pode estar em todos os lugares,
próximo de todos nós, e de uma cultura onde o beber é social, faz parte das relações sociais. Mas, de qualquer forma, temos que entender que tudo posso, mas tudo devo, o que traz um álcool dentro de casa, né? E muitas vezes as pessoas só vão se dar conta disso a partir dos problemas, das brigas, das agressões, tanto físicas quanto verbais, de que é o álcool que está sendo o causador, que está desencadeando essas confusões, esses desequilíbrios familiares. Então, prevenir seria conversar, dar informação e um bom exemplo. É verdade. O exemplo é tudo, ele arrasta, né? O exemplo é o melhor caminho para educar. Também no terceiro princípio que nós utilizamos no Grupo Apoio Fraterno tem a missão dos pais, né? Que muito bem tu já colocaste. Isso envolve deveres e responsabilidades, né? Que são colocadas e é enfatizado durante a dinâmica do grupo. Também lá no livro dos Espíritos, na questão 892, trata desses hábitos, né, que deixam, que aparecem, né, desde o berço, que os pais devem ficar atentos. Assim, Denise, o que mudou nessa geração atual, no convívio familiar, que levou a muitos desequilíbrios? Principalmente, né, a gente vê que o que mudou são as questões de que nós estamos vindo de uma geração, né, muito proibitiva, muito acirrada no amedrontamento do não pode, mas um não pode sem dizer porquês. E passamos para uma situação de algo muito permissivo, ou seja, a falta do limite. Então, dentro do nosso entendimento hoje, né, da nossa sociedade, das nossas famílias, temos muitas dificuldades em estabelecer o limite, dizer os nãos com propriedade. Por que não pode fazer tal coisa? Por que a família não concorda com tal comportamento? Então, basicamente, nós temos uma origem dentro desse processo que é a falta do limite. A criança quer algo, o pai vai lá e dá um jeito de conseguir. Não aprendemos a nos frustrar nessa geração. Não se suporta o choro da criança. As investidas, as insistências. E se corre para sanar tudo isso. Ao invés de parar, mais uma vez, né, colocando de acordo com o que eu falei no início, conversar. Explicar aquele momento não é adequado para fazermos isso. Isso não dá, isso não pode. Não deve. Se vai no amiguinho, tem hora para voltar para casa. O pai e a mãe não podem comprar tudo e dar tudo que a criança pede. A criança é instintos. Se nós não ensinarmos a conter esse instinto, a se ter uma crítica, aonde que a criança vai aprender isso? Então, nós vamos acabando, a gente acaba sendo extremamente permissivo, muito liberais nessas atitudes, e o caminho aí para chegar nas drogas fica muito próximo. Porque eu posso tudo, eu nunca recebi um não, tudo dá para conseguir, eu vou experimentar também, porque tudo posso. Então, muitas vezes, a porta de entrada é essa questão. Então, o que mudou? Mudou que nós temos que ter mais entendimento daquilo que estamos falando para os nossos filhos, para os nossos familiares. Nós temos que entender os prejuízos que estão trazendo essas ofertas do mundo externo, essas apelações, esses convites, as propagandas, os estímulos que estamos recebendo de vários locais, né, principalmente com acesso hoje em demasia da internet, das redes sociais, os estímulos em excesso, para que a gente adquira, para que a gente tenha coisas. E aí a gente tem que ir junto disso, contrapondo para nós sermos alguém, não para termos coisas. E isso é tarefa árdua. Isso implica em buscarmos evangelizar os filhos,
espiritualidade nos nossos lares, trazer, né, esse comportamento que tu falaste ainda dentro dessa missão, um comportamento cristão, um comportamento de parar, ter tempo dentro dos lares para conversar com os filhos, marido conversar com a esposa e vice-versa. Então, se nós não dispensarmos um tempo precioso para isso, entendendo o quanto é necessário nas nossas vidas, a gente vai só pagando, a gente vai ofertando, dando um jeito, mas não estamos pensando nos efeitos que essas atitudes vão trazer futuramente para as nossas casas. É verdade, o diálogo e a forma de mudança de comportamento vai auxiliando. Lá também no primeiro princípio fala sobre as raízes, da onde vem, né, todo o uso de substâncias e drogas, enfim, e essa relação que existe entre as famílias, né, e a sociedade que oferece, ela demonstra, oferece. Vivendo, então, nessa transição planetária, assim, Denise, esse momento da transição planetária, onde a gente observa um progresso da humanidade, que mensagem você deixa, então, neste momento, para as famílias, em relação a esse desequilíbrio, essa entrada das oportunidades que tanto tu falou aí? Qual a tua mensagem que tu deixa para as famílias? Entendendo, né, Jair, o quanto é importante nós nos preocuparmos, né, com o planeta, com o mundo em que a gente está vivendo e deixando para os nossos, né, descendentes, muito mais do que uma mensagem, né, eu acho que nós temos que pensar sobre um alerta em que as nossas famílias entendam que cada vez mais devemos nos preocupar com o que a gente planta, porque a colheita é obrigatória. E essa transição, ela está acontecendo, né? Ela está acontecendo há algum tempo, né? Mensurando um pouquinho mais essa situação, em meados de 2012 a 2052, nós vamos ter os maiores momentos dessa transição planetária. Então, a preocupação é que a gente possa, né, estar caminhando, estar constituindo bons comportamentos, boas atitudes, para que nós passemos essa condição, né, de um planeta mais evoluído, né, um processo regenerador, da melhor forma possível. E tudo vai depender das nossas ações. Não vai acontecer no estalar de dedos e está tudo resolvido. É um processo. Precisamos lembrar que é um processo. E eu gostaria de encerrar colocando uma passagem bem interessante, quem quiser aprofundar possa ver na Gênese, tá? No capítulo 18, que no item 27, que nos cita assim, ó: a Terra, no dizer dos espíritos, não deve ser transformada por um cataclisma que aniquilaria subitamente uma geração. A geração atual desaparecerá gradualmente e a nova lhe sucederá do mesmo modo, sem que nada seja mudado na ordem natural das coisas. Mas, né, como é que vai ser essa mudança? Espíritos que não mais reencarnarão nesta, né, situação, e espíritos mais evoluídos que vão ocupar esse espaço regenerador. Então, né, como bem explica ali o capítulo da Gênese, é um processo que vai acontecer, não vai ser um cataclisma. Eu acho que ficou muito bem conceituado nessa forma, né? E que nós vamos fazer parte desse processo, cada um contribuindo dentro da sua atitude, do seu comportamento. Muito bem. Viver em família é a melhor opção, né, que pode estar sendo mais sadia sem o uso de substâncias químicas que alteram o comportamento, como a Denise colocou muito bem. E estar presente, né, auxiliando um ao outro, leva a uma cooperação mútua, né, podendo melhorar cada vez mais a micro-sociedade que é a família. E assim teremos uma macro-sociedade melhor. Quero agradecer, então, a Denise por essa participação. Então, tua fala final aí. Muito obrigada, Jair. Né? Deixamos as pessoas que nos escutam
a ideia de que o quanto é importante nós desenvolvermos o nosso diálogo familiar, que a gente tire um tempo para conversar em família, né? Eu sei que isso já melhorou bastante agora com a pandemia, que nos colocou dentro das nossas casas, né, um pouco mais nesse espaço, que a gente possa conservar e ter um aprendizado com essa situação, né? Para nos melhorarmos, para nos conhecermos melhor e para lidarmos, né, com as condições e conhecermos melhor os nossos filhos, entendermos melhor os nossos relacionamentos. Só a partir do diálogo, do entendimento familiar e do bom exemplo é que as coisas vão melhorar. Obrigado, Denise. Convidamos, então, a todos que façam parte, participem do Grupo Apoio Fraterno. O Grupo Apoio Fraterno Caxias do Sul está no Facebook como Grupo Apoio Fraterno Caxias do Sul. Que o Mestre Jesus, então, nos acompanhe, fortalecendo a nossa fé e sigamos no caminho do bem. Foi um privilégio estar em sua companhia. Até o próximo encontro.